Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero desejar um feliz 2015. Que Deus possa derramar sobre nós as suas bênçãos, nos trazendo luz, para que a gente tenha discernimento, para tomar as melhores decisões possíveis, errar o menos possível em nome do Senhor, né? E que Jesus, que sempre nos disse, né? Socorrei e eu estarei ao lado de vocês, é o que a gente acredita. Então, muita luz, muita paz, muita saúde, que acho que é o que a gente mais deseja, né? Porque o resto a gente devagarzinho vai conseguindo. Então, vamos pedir que a equipe espiritual possa nos iluminar nessa noite, nos derramando as suas bênçãos, trazendo para nós mais um pouquinho de conhecimento e de entendimento, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas e nas vidas daqueles com quais nós convivemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome, e que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal que nos cerca. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu queria confessar para vocês que eu sofri um pouco para escolher o tema de hoje. Eu queria fazer assim uma coisa grande, que afinal de contas é um privilégio, é a primeira palestra do ano de 2015. Eu não tinha muito tempo, porque também sou dona de casa, tenho familiares que dependem de mim, a gente saiu no mês de dezembro, e pesquisando, eu acabei caindo na minha mão um artigo da nossa revista RI, do segundo semestre agora, e deu uma luz. E eu acho que é um tema que vai fazer a gente pensar bem, para achar um lugarzinho na nossa agenda de 2015 e colocar como programação, eu vou fazer isso ou vou começar isso no ano de 2015. Que a gente pede para emagrecer, a gente pede para fazer exercício físico, a gente promete que vai guardar uma moedinha de R$1 pelo menos uma vez por semana no cofrinho, a gente promete um monte de coisa. Mas em relação à espiritualidade, a gente esquece de prometer as coisas. Então, o título do artigo era Receitas de Salvação. Aí ele começa o artigo fazendo uma pergunta. Será que existe uma receita para que possamos alcançar a nossa salvação? Vocês acham que existe uma receita milagrosa para cada um de nós prontinha para que a gente possa se salvar? Acho que não, né? Acho que ninguém acredita nisso. A gente costuma ouvir adeptos de muitas religiões dizerem que o Cristo salva. Afinal de contas, ele derramou o seu sangue e morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Mas por que mesmo será que ele fez isso, não? Pode ser porque nós o admiramos muito? É um bom motivo? Ou será que é porque nós achamos que Jesus tem a obrigação de nos salvar? Que Jesus tenha a obrigação de fazer as tarefas que são nossas? Não tem, né, gente? Jesus não tem obrigação nenhuma por esses motivos tão pequenos. Mas a verdade é que foi Ele que trouxe a boa nova. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos enviou para que Ele nos trouxesse o Evangelho. E lá sim, possui
milhares de receitas para que a gente possa encontrar a nossa salvação. E em todas as religiões, em todos os temas doutrinários, a gente escuta que nós temos que nos salvar. Então é fato, ok? É fato que nós temos que nos salvar. Acreditando nesse ponto de vista, nós vamos ter que iniciar uma batalha, não é assim que funciona? É uma luta. Mas afinal de contas, do quê? Ou de quem que nós temos que nos salvar? O próprio título já diz, né? É de nós mesmos. E para que isso aconteça, nós vamos ter que ter o maior princípio, aprender definitivamente que nós não temos que delegar a ninguém e nem a nosso Senhor Jesus Cristo a tarefa e a responsabilidade que é nossa. Eu peco, eu erro e meu irmão paga por mim? Nós sabemos que a lei divina não funciona assim. Porque Deus disse que irá cobrar até o último cêntimo de cada um dos seus filhos. Bom, se então entendermos definitivamente que se nós não fizermos a nossa tarefa, que é de nossa responsabilidade, nós não vamos conseguir dar um único passo em direção à tão almejada e desejada salvação. Ok, entendemos que a tarefa é nossa e que nós temos que começar uma luta na qual nós temos que nos salvar de nós mesmos. Mas qual é o ponto de partida para que a gente possa começar a fazer isso? O ponto de partida inicial para tudo isso, depois que entendemos que as responsabilidades dos nossos erros e os nossos defeitos são nossos, é iniciar a chamada reforma íntima. Como é que eu faço isso? Não é fácil fazer reforma íntima, né? Então tem um princípio. Nenhuma reforma íntima se inicia se nós não procurarmos em nós e elegermos os nossos pontos fracos. E os nossos pontos fracos são nada mais, nada menos que os nossos defeitos. Mas aí nós somos extremamente incomodados, né? Eu não. Por que eu vou fazer isso? Eu sou assim mesmo e ponto final. Quem gostar de mim vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Não. Nós não somos assim. Nós estamos assim. Nós temos sim que procurar esses defeitos, eleger e a partir daí começar uma sequência de introdução em lugares dos nossos defeitos, as nossas virtudes. Por que isso? Por que o Pai Celestial pede isso? Porque quando nós estamos num conjunto de defeitos, nós nos mantemos num plano de inferioridade. E estando no plano de inferioridade, nós não evoluímos. Nós não conseguimos evoluir. Afinal de contas, nós somos seres ignorantes criados pelo Pai, que nós vamos tendo a nossa evolução, nós saímos do vegetal para o mineral, para o hominal e seremos seres celestiais. Mas para que essa evolução ocorra, nós temos que iniciar através da nossa reforma íntima. Correto? Então, à medida que nós vamos substituindo cada defeito por uma virtude, nós vamos tendo o direito de almejar a felicidade.
é direito nosso. Ah, não vou fazer essa reforma íntima, é muito difícil. Realmente. Realmente. Transformar nós, seres extremamente deficitários, defeituosos e acostumados, que é mais fácil errar do que acertar, não tem nem dúvida. Num ser totalmente virtuoso, é difícil. Será que a gente consegue numa única encarnação? Mas, afinal de contas, a gente vai ter que começar uma hora. Não dá para ficar protelando o tempo todo. E outro ponto bastante importante de fazer a nossa reforma íntima é parar de procurar o inimigo fora de nós. Porque a gente costuma dizer assim, eu estourei, eu agi daquele jeito, que ele me tirou de sério. Não dava para aguentar. A gente estoura e extrapola o que está dentro de nós, não o que está fora. Não adianta eu procurar os inimigos fora de nós, que eles podem até interferir na nossa vida material, mas na nossa vida espiritual, eles não têm como interferir. Então essa batalha é uma batalha do bem e do mal dentro de cada um de nós. E a gente já comentou que não é fácil. Não é. Mas Jesus disse lá no Evangelho, pedis e obtereis. Quem está comigo nunca está sozinho. Então nós temos, para conseguir fazer essa reforma íntima, nós temos que nos manter equilibrados e mantermos a serenidade. Se nós não conseguirmos sozinhos, podemos sim apelar para o alto. Podemos não, devemos. E vou insistir que costumo sempre dizer aqui, lembra que cada um de nós, quando encarnamos e reencarnamos, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos destina a um espírito superior, que uns chamam de anjo, outros chamam de bom gênio. Nós temos particularmente, durante toda a nossa trajetória encarnatória, e às vezes por necessidade, por um período durante o desencarne, esse bom anjo. Então não só podemos, nós devemos implorar ao plano maior assistência, ajuda e socorro. Porque nós estamos humanos, nós não somos humanos, nós somos espíritos. Claro que necessitamos de toda a parte material, porque temos um corpo para sustentar, vivemos numa sociedade material, mas o desenvolvimento e a evolução espiritual é de cada um. Não dá para que outro faça para a gente. Sem contar que nós temos e contamos com a dádiva do livre-arbítrio. Então, para fazer essa reforma íntima de maneira triste ou com alegria, no suplício ou no prazer, depende de nós. Porque a gente vai ter que fazer. E crescer dói. A gente sabe que crescer dói. Então, a verdade é que essa grande batalha do bem e do mal é no interior de cada um de nós. Portanto, nós próprios somos os inimigos a serem vencidos. E tem uma frase dos Espíritos que diz assim, Deus te criou sem o teu conhecimento, mas não poderia salvar-te sem a tua colaboração. Porque lá atrás, na eternidade, quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós não tínhamos mesmo conhecimento para lidar com tudo isso. Mas à medida que as reencarnações foram ocorrendo, nós fomos somando saberes e conhecimentos. E como cada um de nós
é diferente um do outro, a gente consegue distinguir no ambiente de trabalho, na sociedade, no núcleo familiar, em qualquer setor que seja, o indivíduo com caracteres bons e aqueles que infelizmente direcionaram para a imperfeição. Por isso que nós encontramos no nosso mundo diversos tipos de seres humanos encarnados. As características, os caracteres de cada um são extremamente diferentes, porque cada um de nós dá o privilégio que ele quer, porque nós somos resultados das ações e dos atos que nós cometemos. Então, por isso que existe uma diversidade tão grande de caracteres entre nós, os encarnados. E tudo vai depender do que nós vamos fazer com esse saber que nós fomos adquirindo no decorrer das nossas encarnações e reencarnações. Porque a gente pode ter o véu do esquecimento quando nós encarnamos e não lembramos conscientemente da vida passada. Mas tudo o que nós fizermos, aprendemos e obtivemos está gravado no nosso arquivo espiritual. É nosso. Nenhum de nós vamos regredir. À medida que nós vamos passando por diversas encarnações, nós vamos prosseguindo, que é aquilo que eu disse no início. Nós vamos evoluindo para um dia sermos seres celestiais. Ninguém vai regredir. Nós vamos somente progredir. Mas a verdade, gente, é que não existe igreja, não existe prece, não existe simpatia, não existe talismã, não existe nenhum ritual no mundo que possa nos melhorar. O esforço da renovação é exclusivamente responsabilidade de cada um de nós. Não dá para pedir ajuda. Não tem como. É nós que vamos ter que fazer esse trabalho. Por isso que é extremamente fácil a gente falar, né? Jesus morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados. Leia do engano. Leia do engano. E Deus, que disse que vai cobrar de cada um dos seus filhos até o último sítio. Não é uma contradição? Então eu posso errar, eu posso matar meu irmão, eu posso tirar a vida de qualquer pai de família, porque afinal de contas, né, Jesus já pagou os pecados por mim. Ele já sofreu o suplício. Fácil assim, né? Não é. A gente já está consciente disso. E muitas religiões que pregavam isso já estão também esclarecendo mais os seus adeptos para que eles não fiquem retardando essa reforma e essa mudança íntima e espiritual. E essa salvação, se a gente perceber quando a gente fala o tempo todo a palavra salvação, nós poderíamos tranquilamente mudar isso por evolução. Na verdade, é através da nossa evolução que nós vamos alcançar a salvação. São sinônimos. Eu evoluo para que assim eu possa ter a salvação necessária. Ok? Mas qual é a posição do Espiritismo para ajudar na salvação de cada um de nós? Como é que o Espiritismo se posiciona nessa situação? Porque nós dissemos o que os adeptos das outras religiões falam. E o que nós, os espíritas, fazemos para ajudar cada um de nós mesmos a alcançar a salvação? Na realidade, o Espiritismo ele não se julga monopolizador do saber
e nem se considera dono de nenhum tipo de receituário milagroso. Porque ou que ele se julgue diferente para que as pessoas possam chegar mais rápido à perfeição. Não é porque quem vai estar no grupo do Espiritismo vai alcançar mais rapidamente a perfeição, vai mais rapidamente conseguir a evolução e assim se salvar. Não é isso. Mas a verdade é que a doutrina espírita, ela é seguramente uma doutrina lúcida. Ela nos mostra, através do bom senso, porque ela é baseada inteiramente na lógica da natureza. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você vai receber o mal. Ela é baseada inteiramente na lei de ação e reação. Então, se a gente planta tomate, a gente não vai colher quiabo. É impossível. Tem um ditado antigo que diz, né, que quem planta vento, colhe tempestade. E é um ótimo exemplo, né? Agora, nós não vamos errar na nossa trajetória? Vamos. Nós somos espíritos imperfeitos. É por isso que nós estamos aqui. Senão nós já estaríamos num mundo mais evoluído. A única coisa que nós temos que aprender definitivamente e entender, melhor dizendo, é que quando a gente aprendeu o correto, não dá mais para fazer o incorreto. Aí sim é estarmos regredindo. Porque Deus não vai cobrar, levar em consideração só aquilo que a gente fez. Ele vai levar em consideração aquilo que a gente também não fez. Por isso que nós temos que lutar quando nós estamos certos, quando nós estamos baseados na lei de Deus, quando nós temos alguma decisão para tomar que não agrade a todos ao mesmo tempo, mas nós temos a convicção de que é correto, de que é necessário, nós temos que tomar aquela posição na nossa vida. Porque às vezes dói para o outro, né? Porque às vezes o outro pode ser nós mesmos. Às vezes nós estamos inteiramente acomodados, um irmão nosso consegue se evoluir muito mais que nós, e nós somos melindrosos. Nós não gostamos que aponte os nossos erros. Nós não queremos isso. Nós gostamos sim de apontar os nossos dedos. Mas a gente sempre esquece que quando a gente aponta um, o resto está apontando para a gente. Então, quando aprendemos a maneira correta e já nos entendemos com a lei de Deus, isso faz parte da nossa reforma íntima, nós não podemos fazer o errado. Cair, todo mundo cai, mas tem que levantar, reiniciar novamente e recomeçar a reforma íntima sempre. É assim que nós vamos conseguir evoluir. Bom, em resumo, a gente entendeu definitivamente, gente, estou pingando. Olha, a gente aprendeu definitivamente que não tem fórmulas milagrosas, não existe. Não vai cair no colo de ninguém. É trabalhoso, é difícil, vai doer e tem que ser feito. Só que, se a gente não puser as mãos à obra e enfrentar essas nossas inferioridades com coragem, com humildade, sem vergonha e sem preconceito, nós não vamos conseguir achar a rota da salvação. Nós vamos ter que burilar muito a nossa humildade, derrubar um monte de preconceito que nós ainda temos, porque temos. Às vezes ele é velado, mas ninguém esconde de si próprio que tem preconceito ainda. Nós julgamos muito os nossos irmãos. A gente julga pela aparência, pelo que vê, sem conhecimento. Infelizmente, ainda nós somos dotados de muito preconceito. E o mais bonito de nós mesmos, né, é que nós queremos conhecer o sexo dos anjos
mas não sabemos fazer reforma íntima. Nós discutimos constantemente se o corpo de Jesus era fluídico, se ele nasceu do Espírito Santo, se ele nasceu da Virgem Maria, mas não prestamos atenção no seu Evangelho. Deixamos com a maior facilidade possível de amar o próximo, mas exigimos o amor de Deus. Com tanta incoerência na nossa vida, não dá para achar a rota da evolução. Se, igual o ano velho que acabou, nós vamos ter que desvestir o velho homem e tentar botar uma roupagem nova. Uma grande oportunidade, é isso que eu disse no início. Os tempos, eles não são chegados, gente, eles estão passando. E essa reforma íntima não vai ser feita nessa única encarnação. Nós somos muito imperfeitos. Nós vamos ter que voltar inúmeras encarnações para completar essa reforma íntima. Então nós temos que começar. Por isso que eu falei, será que dá para pôr lá na agenda do 2015? Eu já vou escrever hoje, no primeiro dia lá do dia útil, dia 2. Prometo fazer a reforma íntima. A gente vai ter que escrever e ler isso no lugar que a gente veja todo dia. Ou ver no nosso irmão, que é o nosso próximo mais próximo, se realmente nós estamos fazendo para ele aquilo que a gente gostaria que ele fizesse para nós. É um ponto de partida excelente para reiniciar a reforma íntima. Tá certo, gente, que a gente sabe que quando a gente, tem muitas vezes que nós estamos extremamente bem, ou melhor, estamos bem, e vem um pentelho lá e te tira do prumo. Não é verdade? Às vezes você resolveu os seus problemas do dia. Chega 10 horas da noite e te arruma um para te tirar o sono da noite inteira. Aí também é fazer reforma íntima. Como é que eu vou lidar com esse irmão que me tira o sono? Eu vou maldizer? Eu vou xingar? Eu vou espernear? Ou eu vou escolher fazer uma prece para que ele se acalme e tenha paciência que eu resolva no meu tempo o que ele deseja de mim? O nosso livre-arbítrio. Ou eu escolho fazer essa reforma íntima com alegria e tranquilidade, ou eu escolho fazer com dor, tristeza e sofrimento. A escolha é nossa. Então, nesse ano que se inicia, eu queria que, não só para vocês, isso é muito para mim mesmo, tá? Que é verdade, né, Pedro? Quando a gente monta uma palestra é porque ela primeiro serviu para nós. Em primeiro lugar, o espírito deficiente que monta a palestra é porque ele achou ensinamento para ele. Senão ele não seguia em frente, tá? Então não é nenhuma glória estar aí estudando para passar para vocês. A glória, sim, é a oportunidade que Deus nos dá de estudar em primeiro lugar, aprender e depois dividir. Essa é a única diferença. Então eu marquei assim como se fosse para eu ouvir, eu queria que vocês ouvissem comigo. Roguemos a Deus para que nos abençoe os nossos pensamentos e nos dê discernimento e coragem para um imediato despertar. E que esse despertar comece a se realizar em 2015. Tá? Vamos aproveitar, não deixar o tempo passar, aí quando chegar lá, os 70, 80, né? Porque a gente espera chegar, né, gente? Estamos lutando aí para chegar. Falar, poxa, se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás. E tem jovem aqui de 18, 19, 20 anos. Desperte antes da gente, que só está despertando agora na idade, na maturidade, quase perto da terceira idade. Dá tempo de despertar antes e evoluir rapidamente.
Porque nós sabemos, né, que muitos jovens dos 20 até os 30 anos são eles que vieram para renovar o nosso planeta. Nós estamos evoluindo da expiação e prova para regeneração. Talvez aconteça lá para 2050, 2080, mas vai acontecer. Vai ser através de dor e sofrimento? Vai. Vai, porque muitos vão ter que ser expurgados daqui. E por enquanto o nosso mundo, o mal domina sobre o bem. E vai haver uma reversão, onde o bem vai dominar sobre o mal. Então, quando nós retornarmos para reencarnar aqui, quem sabe se nós começarmos no ano de hoje essa tal da reforma íntima, nós vamos ser escolhidos pelo Pai para ajudar o planeta a se desenvolver. Ok? Então, a mensagem que eu queria passar para o início desse ano é hoje, que todos nós consigamos achar a rota da salvação. E agora eu queria que vocês, com bastante carinho, ao adentrar a sala de passe, se entreguem totalmente aos nossos trabalhadores que estão lá e recebam todos os fluidos para equilibrar os chakras, os plexos da parte física e espiritual, e que vocês possam ter mais uma semana de equilíbrio, saúde e muita luz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito obrigada.